Queridos amigos e irmãos da IPI Metropolitana de Brasília, bom dia, que a graça do Senhor Deus esteja com todos vocês. É com muita alegria que estamos mais uma vez fazendo a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical. Serão todos muito bem-vindos para o estudo da palavra neste domingo, dia consagrado ao louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Hoje eu quero que vocês leiam comigo, eu vou ler e vocês vão falar juntos. Um salmo que é muito conhecido, que todos deveriam e devem saber decor e salteado, para falar em todos os momentos de lutas, de provações, de tristezas e de dificuldades. É o salmo, acho que já adivinharam, é o salmo 23, é o salmo do bom pastor. Vamos lá, eu vou falar e vocês vão falando junto comigo. Vamos lendo junto comigo. Vamos ver se nós sabemos depois decor e salteado. Amém? Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, amém, que assim seja. Que nós possamos sempre ter este salmo de Davi na presença e conosco nos nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Vamos ao estudo da lição de hoje, ao louvor e adoração de Deus e ao culto à noite às 19h15, todos aqui presentes. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos ensina, nos orienta, nos dá a direção correta para caminharmos dentro dos teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, precisamos de ti. Nada somos sem a tua bênção, sem a tua proteção, sem a tua divina orientação. Ó Senhor, somos fracos e imperfeitos, mas tu olhas para apenas o nosso coração, e o nosso coração te ama, te adora e quer sempre te louvar. A ti seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Aceita a nossa adoração, todo o nosso amor e toda a nossa reverência. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso eterno Salvador. Amém. Boa tarde a todos. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na
que fazes ao teu Criador. Não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Dos céus e no mar e na terra, dos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na plenitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, irmãos. Que a paz, a alegria e a graça maravilhosa de Deus esteja com vocês.
nessa noite, nesse dia, né, nessa semana que está começando. E hoje nós vamos continuar falando de um assunto bom, de um assunto gostoso, que é sobre família. Nós vamos para a nossa segunda lição, que é a construção do lar cristão. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a orientação do Espírito Santo sobre a nossa família, sobre o nosso lar, e que Ele nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos administrar bem esse presente que Deus nos deu, que é a nossa família. Vamos orar. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos mais uma vez como Igreja do Senhor, como IPI Metropolitana de Brasília. Queremos, Senhor Deus, colocar essa família, que é a nossa igreja, nas mãos do Senhor, e também a família de sangue que o Senhor nos deu. Queremos, nesse momento, consagrá-la ao Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que, através desses estudos, o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, nos dê inteligência, multiplique nosso amor por essa família, e que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser mais unidos, que nós possamos confiar mais no Senhor, possamos passar por todos os percalços, Senhor Deus, que a família enfrenta, sabendo que a vitória vem do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, com saúde, reunido com os nossos entes queridos, para louvar e glorificar o nome do Senhor e aprendermos mais da Tua palavra. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então estudar. O primeiro item que nós vamos falar hoje é sobre a construção do lar cristão. Nós já aprendemos que no lar cristão tem que ter aqueles 4 pilares, que são os pilares que mantêm dever, obedecer, nós temos que ter lazer, nós temos que ter trabalho, nós temos que ter espiritualidade dentro da nossa família. Nós aprendemos tudo isso na aula passada. E nós sabemos que, estudando todas essas coisas, e deixando Jesus entrar, deixando Jesus ser o Senhor da nossa vida, nosso lar vai ser um lar de harmonia, um lar de paz, um lar de amizade, um lar onde vai imperar o amor, um lugar onde após as nossas lutas, nossa labuta, nós vamos voltar e vamos chegar em casa e sentimos o quê? Protegidos, amados, em paz, um lugar para repousarmos. É isso que nós esperamos quando a gente se fala de a construção de um lar cristão. É um lar onde essas coisas prevalecem, onde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, onde Ele reina, onde o Espírito Santo tem liberdade de agir em nós e nos manter unidos como família, tanto família terrena como família espiritualmente falando. O texto que nós vamos ler hoje está lá em Atos 2, de 37 a 41, que diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, nós vimos aqui um sermão do Pedro, né? Quando Pedro falava que nós temos que aceitar Jesus Cristo como Senhor, Salvador, arrepender do nosso pecado, sermos batizados em nome de Jesus e deixar o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo e deixar ele agir
em nossa vida, em nossa família. É promessa para nós, para os nossos filhos e para todas as pessoas que descenderem de nós, todas as pessoas às quais Deus chamar. Então, irmãos, primeira coisa que nós precisamos fazer para que a nossa casa seja uma casa que serve ao Senhor, uma casa abençoada pelo Senhor. Primeiro, nós temos que dar atenção à palavra de Deus. Lá em Atos 2,37, como nós lemos, diz o seguinte: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, nós temos que dar atenção à palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus penetra nos corações, grandes transformações são desencadeadas na família. Então, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando a palavra de Deus entra em nossos corações e nos corações dos nossos entes queridos que convivem conosco, desencadeia muitas transformações, sentimentos diferenciados, perdão, generosidade, demonstração de amor. A família fica mais unida, fica igual os 3 mosqueteirozinhos, um por todos, todos por um, que na realidade eram 4, né? Mas é isso, é assim que tem que ser a família. Tem que estar de olho, com atenção nas palavras do Senhor e deixar que a palavra do Senhor penetre nos corações e que direcione essa família para um bem maior, que é o bem da família servindo a Deus. Lá em Deuteronômio 6, 24, 25 diz o seguinte: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para que o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então nós temos que conhecer a Deus, nós temos que saber o que Deus espera da gente, o que Deus quer que façamos. Nós temos que ter desejo em nosso coração de sermos agradáveis a Deus, de sermos úteis a Deus. E isso nós vamos praticar aonde? No lugar onde nós podemos ser nós mesmos, como nós ouvimos na música, em nossa casa, junto com as pessoas que nos conhecem melhor que todo mundo, porque convive conosco todo dia. Pessoas que, pai, por exemplo, né, nos criou, irmãos, cresceu conosco, marido já convive conosco há muito tempo. Né? São pessoas que nos conhecem e com as quais nós podemos ser nós mesmos. Aí nós temos que, é nesse lugar que nós temos que cumprir os mandamentos de Deus, as ordenanças do Senhor. É nesses lugares que nós temos que viver conforme Deus quer que vivamos, seguindo os seus mandamentos, cumprindo tudo com temor diante de Deus. Né? Para quê? Para que Deus guarde a nossa vida como Ele tem feito até hoje. Até aqui o Senhor tem me ajudado, Deus tem me criado, Deus tem me guiado, não nos deixa faltar nada, nem para mim, nem para a minha família. Então, se eu tiver esse conhecimento, esse temor, se eu ouvir o que Deus quer, as ordenanças de Deus para mim, se eu cumprir, obedecer, eu e minha família vamos viver de forma mais agradável a Deus e, consequentemente, mais felizes. Olha só, quão grande é o homem diante da criação de Deus e quão pequeno é o homem diante de Deus. Então, família tem que ser isso, o maior cuidando do menor. Fala, eu sou maior na minha casa, mas acima de mim tem um Deus que é muito maior que eu. A responsabilidade de manter a família alimentada, cuidada, é minha, mas eu não estou só, porque eu tenho um Deus maior cuidando de mim e da minha família. Isso é conforto, irmãos. É conforto. É isso que Deus chama de um fardo leve. É de você dividir com Deus todas as responsabilidades dentro de um lar, dentro de uma família. Lá em Isaías, Deus diz, se quiserdes,
e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías era um arauto do Senhor, ele era um profeta. Deus falava, ele ouvia e ele transmitia a mensagem. Então, essa é a mensagem que ele ouviu da boca do Senhor. Que se nós quisermos, que nós ouvirmos a Deus, nós vamos comer o melhor dessa terra. E nós cremos nisso. Amém? É isso que nós queremos para a nossa família, esse é o nosso desejo. Vivemos o melhor, usufruímos do melhor dessa terra junto com os nossos. A segunda coisa que uma família precisa ter para viver bem, para servir a Deus, é ser uma família unida, uma família guiada por Jesus Cristo, é experimentar da conversão a Cristo e a vida no Espírito Santo. Ela tem que ter experiência da conversão a Cristo e vida no Espírito Santo. Atos 2:38, conforme nós lemos, diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou me arrepender das coisas erradas que eu tenho feito. Eu vou ser batizado em nome de Jesus Cristo. Os meus pecados vão ser redimidos e eu vou receber o dom do Espírito Santo. Que dom é esse, irmãos? É o dom de ler e compreender, de ouvir e atender a palavra, a voz de Deus. Sem o dom do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo em minha vida, a palavra de Deus entra no ouvido e sai na outra. Eu não a ouço, eu não a compreendo, eu não a pratico. E se eu não ouço, eu não sou salvo. Se eu não sou salvo, meus pecados não são redimidos. E se meus pecados não são redimidos, eu ainda vou continuar morto, caminhando para a perdição, para o martírio, para o sofrimento eterno. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós arrependamos, que nós sejamos batizados em nome de Jesus Cristo, que nossos pecados sejam redimidos, que nós recebamos o dom do Espírito Santo de Deus. Quando Cristo entra no coração de cada membro da família e o Espírito Santo passa a governar a vida de cada um, o ambiente se transforma e a mudança se torna o quê? Perceptível. A família fica mais unida, a família cresce, a família tem mais saúde, a família tem mais união, a família tem mais amor um pelos outros, a família prospera, tanto financeira como espiritualmente. E isso aí, aos olhos dos vizinhos, da comunidade, é perceptível. Jesus faz a diferença na nossa vida. Jesus é luz, Jesus é sal, Jesus tempera. Quando eu tenho Jesus Cristo em minha vida, eu sou tempero na vida das pessoas. Eu levo sabor para as pessoas. Eu sou luz, eu tiro pessoas do caminho escuro e trago para a luz que é Jesus, o caminho claro, onde tudo se enxerga, onde você sabe onde é que está pisando, você não corre riscos. Então, deixe Cristo entrar no coração seu e de cada membro da sua família. Deixe o Espírito Santo governar a sua casa, governar a vida de cada um de vocês. Tenha um ambiente transformado, um ambiente de luz, um ambiente de sabor, de alegria. Amém, irmãos? Lá em Lucas 19:8-9 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu era um pecador, nós sabemos a história de Zaqueu. Quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele se arrependeu, ele quis doar seus bens, metade dos seus bens aos pobres, e ainda quis restituir a quem ele tinha defraudado no passado.
houve o quê? Arrependimento, mudança de vida. Na família de Zaqueu, houve uma mudança o quê? Perceptível. E Abraão foi aceito como filho de Abrão, no seio da família de Deus. Terceira coisa que nós temos que observar para que a nossa família seja uma família que serve ao Senhor. Ela que tem que ter zelo quanto à vida espiritual dos filhos. Lá em Atos 2,9, nós lemos: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os quais estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a gente tem que cuidar para que os pequeninos, desde cedo, aprendam quem é Deus, né? O que Deus faz, aprendam que eles nasceram com um objetivo, que é glorificar a Deus, que eles aprendam a glorificar a Deus em cada momento, em cada pequena vitória, por ter amanhecido com saúde, pelos pais que têm, pelos irmãos, pelos brinquedos, pela oportunidade, pela comida. Desde pequenininho, vamos ter zelo para a vida espiritual dos nossos filhos. Não vamos deixar nossos filhos serem tragados pela televisão, pelos celulares, pela internet. Vamos trazer nossos filhos para a natureza, mostrar para os nossos filhos tudo que Deus fez, como Deus quer que nós cuidemos das coisas que Ele fez. Vamos fazer com que nossos filhos se apaixonem por Jesus Cristo, fazer com que nossos filhos cresçam na direção correta, obedecendo, conhecendo a palavra, não sendo enganado, não sendo ludibriado pelo mundo. No processo de construção do lar cristãos, os filhos têm um lugar muito especial. Eles devem ser alvo constante de oração e evangelização. Os filhos devem se tornar participantes da bênção juntamente com os pais. Atenção, irmãos, com os pequeninos. Não vamos deixá-los se perder. Olha que família linda. Lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, desde petitinho até a grande. Vamos colocar a palavra de Deus nas mãos dos nossos filhos, vamos ler para eles, vamos deixar o Espírito Santo, desde pequeno, guiar esses pequeninos. Lá em 1 Samuel 1, 26, 27, diz: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Aqui é Ana falando com Eli. Muitas e muitas vezes Eli a viu chorando, conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo de Deus, pedindo por um filho. E agora o menino, Deus já tinha atendido a bênção, o filho que ela tanto orava, Deus lhe concedeu, Deus respondeu a sua oração e ela estava lá, na presença dele, apresentando Samuel. A família, marido, mulher, filhos, tem que ser consagrados ao Senhor. Lá em Malaquias 4,6 diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Deus quer que filhos amem seus pais, pais amem seus filhos, que o coração de um se converta para o coração de outro. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos permitir, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus entre em nossa casa, faça morada, transforme e converta os nossos corações uns para com os outros. Porém, Josué 24,15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes nós temos que fazer o quê? Escolhas. Né? Ou a gente serve ao mundo, com todas as coisas que o mundo oferece, com todos os modismos, com todo tipo de família, com todo tipo de religião, cada um com a sua,
ou eu vou servir ao nosso Deus verdadeiro, ao nosso Deus que veio lá da além do Eufrates, Deus dos amorreus, né? Deus de Abraão, né? Que veio, que tirou Abraão lá de Ur, ou nós vamos servir aos deuses do mundo, onde nós habitamos. Ele decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós também falamos isso para Deus e praticamos o que nós falamos com Deus, porque a boca tem que falar e o coração tem que aceitar. E a mente tem que praticar, nós temos que pôr em ação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir nossa boca, vamos dizer isso todos os dias. E vamos dizer isso para todos os que moram conosco. Eu e vocês. Vocês são minha casa, vocês são minha família. Aqui dentro quem reina é Jesus Cristo. E Ele é amor, Ele é união, Ele é paz, Ele é luz. Né? É assim que tem que ser uma casa, uma família, um lar consagrado ao Senhor. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Não há maior alegria para uma pessoa cristã, para um casal cristão, ver que os seus filhos estão no caminho certo, no caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Nossos filhos estão salvos, estão livres de todo e qualquer engodo, porque eles estão o quê? Incrustados na rocha que é Jesus Cristo, na verdade que é Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, que todos os lares do Brasil, todos os lares do planeta, tem alguém dizendo isso, um pai com alegria no coração, maior alegria no coração dizendo isso. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Perseverança na fé em meio ao mundo pervertido. Atos 2,40, nós lemos. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Hoje nós vivemos uma geração perversa. Nós temos medo do homem, nós andamos com medo do homem, nós moramos em lugares protegidos, onde o homem estranho, o homem mau, o homem perverso não consegue entrar. E dentro da nossa casa? Será que dentro da nossa casa não tem um homem perverso? Não tem alguém que não é temente a Deus? Alguém que representa perigo? Irmãos, em muitos lares tem esse perigo. Tem pai que não dorme sossegado, mãe que não dorme sossegado, irmãos que não dormem sossegado, filhos que dormem um olho aberto e fechado, com medo do homem mau, porque essa geração é uma geração perversa. Então, dentro do nosso lar, Deus tem que nos abençoar, Deus tem que nos livrar, né? Lá diz, com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então nós temos que orar muito, consagrar nossa família ao Senhor, pedir libertação de todo o mal, porque senão o mal entra dentro de nossa família, dentro de nossa casa. E isso nós não podemos permitir, porque onde Jesus reina, o mal não prevalece. Amém, irmãos? Então vamos consagrar mesmo, vamos orar muito, vamos dar testemunho, vamos dizer, eu e minha família serviremos ao Senhor, vamos manter um ambiente saudável dentro da nossa casa, vamos ler a Bíblia, vamos interpretar para os nossos filhos, vamos estudar juntos, vamos ouvir louvores, no meio dos louvores Deus habita, vamos pôr louvores em nossa casa. Assim nós vamos ser libertos e nós vamos construir gerações melhores, gerações tementes a Deus, gerações que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Amém, irmãos? A família cristã precisa ter noção dos limites da amizade com o mundo, pois a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então a gente vê as coisas mundanas entrando dentro da nossa casa, mudando os hábitos dos nossos filhos, achando que aquilo é modernidade, que aquilo está certo. Se eu falar, eu sou careta. Se eu falar, meu filho vai achar ruim, meu filho vai sair de casa.
e vamos deixando, vamos fazendo amizade com o mundo. O mundo vai chegando, vai entrando, vai tomando posse. De repente, Jesus já não tem mais espaço em nossa família. Família cristã tem que ter noção desses limites. Não pode permitir que essas coisas mundanas, que são inimigas de Deus, entrem em nossa casa. Vamos vigiar. Opa! Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a perseverança na fé. Ah, mas é difícil manter minha família fora das coisas do mundo. Mas Jesus falou que pode, falou que nosso Deus é poderoso. Esse aqui, ó, lutou. A hora que estava pertinho de obter a vitória, ele desistiu. E olha, gente, era mais um pouquinho. Então vamos ter perseverante, vamos crer até o final. Vamos crer até a gente ver onde vai chegar a nossa fé, vamos até o limite da nossa fé mesmo. Não vamos perder a bênção, porque achamos que ia ser impossível. Não é. Deus é todo poderoso. Seja qual for o problema que a nossa família estiver enfrentando, seja qual o grau que o mundo já entrou dentro da nossa casa, tem jeito. Tenha fé, lute, cave, plante a palavra do Senhor, dissemine a palavra do Senhor, ore bastante, ponha louvor, mude os hábitos, fale. A vitória é certa, não desanime. Lá em 1 João 2,15-17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tudo passa, tudo, mas a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente, porque nós vamos herdar a vida eterna e vamos viver eternamente com Deus. Nós temos que pensar também, trazer para dentro da casa da gente, do nosso lar, a valorização do sacramento do batismo como selo da nova vida. Nós lemos lá em Atos 2,41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, quando a gente valoriza o sacramento do batismo como selo de uma nova vida, começa a viver uma vida, nasce, se torna uma nova criatura, né? A gente transmite isso para as pessoas. E vai havendo acréscimo, nós vamos buscando, nós vamos levando o Evangelho, nós vamos dando bons testemunhos, e a palavra de Deus vai sendo espalhada. Nossa atitude vai atraindo outras pessoas, porque nós não somos mais os mesmos, agora nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos batizados, nós nos tornamos nova criatura, com novas atitudes, deixamos antigos hábitos para trás. E aí a gente vai convencer novas pessoas a seguirem os nossos passos, os passos de Jesus. Amém? Vamos fazer isso, vamos começar a ter zelo pelo sacramento do batismo e zelo com a nova vida que a gente adquire após aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Pelo batismo, os membros da família são formalmente inseridos na comunidade da fé. O batismo não é apenas um símbolo da pertença a Cristo, mas o rito de iniciação na comunidade cristã. Então, quando nossos filhinhos, nosso bebezinho pequenininho nasce, nós o levamos na igreja para ser batizado com o elemento água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós o estamos inserindo na família cristã. A partir daquele momento, nós temos responsabilidade em criarmos nossos filhos na presença de Deus, ensinando o verdadeiro caminho, a verdadeira doutrina, orando com eles, porque eles, a partir daquele momento, eles fazem parte da comunidade da fé, da família cristã, do corpo de Cristo. Então não é apenas um símbolo, né? É um pertencimento, é a pessoa fazer parte, a pessoa crescer
na presença de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso, um Deus que transforma a vida. Olha só, o bebezinho petitinho sendo batizado. Lá em Mateus 28:19, nós vemos que ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. Nós temos que fazer isso, nós temos que ir, levar a boa nova, batizar, transformar vidas através da ação do Espírito Santo de Deus. A construção do lar cristão, ela também envolve atenção à palavra de Deus, conversão a Cristo, zelo quanto à vida espiritual dos filhos, perseverança em meio ao mundo pervertido, valorização do sacramento do batismo como selo da nova vida em Cristo e como rito de iniciação na igreja para o desenvolvimento do compromisso com o reino de Deus. Aqui está a construção de um lar cristão, né? O alicerce, ó, atenção à palavra de Deus e mais alguns outros tijolinhos, conversão e vida no Espírito Santo, valorização do batismo, vida espiritual dos filhos, perseverança na fé. Então, irmãos, essa foi a lição de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que nós possamos observar esses tópicos que nós aprendemos hoje, repetimos várias vezes, e que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos oriente, que Jesus tenha liberdade de agir no nosso lar e que nós tenhamos o desejo de vivermos no lar cristão, que nós também possamos encher a boca e que o coração receba com alegria a frase que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe e que possamos estarmos todos felizes, alegres à noite no nosso culto de adoração ao Senhor.